Olá, eu sou o professor José da Arimateia Dantas. Estamos aqui para mais uma dica para o Enem sobre ciências humanas e suas tecnologias. Minha área é Geografia, com formação plena em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior, professor do ensino médio desde 1988. A questão de Geografia começa com a questão número 26. Portanto, na área de humanas, nós precisamos ter como habilidade, competência, compreender as transformações do espaço geográfico como produto de relações socioeconômicas e culturais. A questão número 26 traz: o desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões, explicam esse fato. Na letra A formação de um mercado externo na região sudeste e a criação de casas de importação por imigrantes estrangeiros. Na letra B, o domínio da cafeicultura no sudeste e consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para essa região. Na letra C, o domínio da mineração em São Paulo e a fundação das casas de exportação que tinham como objetivo abastecer o mercado brasileiro de produtos nacionais. Letra D, o desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo que permitiu a acumulação de capital e consequente fluxo de imigrantes que para lá se dirigiu. E a letra E, a abolição da escravidão e a concentração da população na região sudeste, fato que estimulou a criação de casas de importação. Nesta análise do espaço brasileiro, a cafeicultura foi o principal responsável pela industrialização brasileira, porque ela criou uma infraestrutura e trouxe mão de obra também assalariada, criando um mercado consumidor. Portanto, letra B, nós temos como resposta o domínio da cafeicultura no sudeste, a consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para essa região. Na questão 27, nós temos um texto no qual diz: o território brasileiro é formado por estruturas geológicas antigas, com exceção das bacias de sedimentação recente, como a do Pantanal, Mato Grossense, parte ocidental da bacia amazônica e trecho do litoral nordeste e sul, que são do terciário e do quaternário. O restante das áreas tem idades geológicas que vão do Paleozoico ao Mesozoico para as grandes bacias sedimentares e ao Pré-Cambriano para os terrenos cristalinos. Conforme as considerações acima a respeito da idade geológica do território brasileiro, podemos concluir que o meio físico do Brasil, na letra A, é predominantemente composto por formações orogênicas, como as cadeias montanhosas. Não, no Brasil temos predominância de planaltos. B, é alvo de intensos processos vulcânicos, responsável pela elevada concentração de rochas basálticas na região centro-oeste. Nós tivemos um grande derramamento vulcânico na era mesozoica, que ocorreu principalmente na região sul do Brasil. Letra C. Apresenta todos os tipos de estruturas geológicas, com cadeias de montanhas, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Nós não temos no Brasil cadeias de montanhas, portanto, a alternativa é errada. Não possui condições geologicamente estáveis, isto é, o fruto das interferências dos elementos endógenos de transformação do relevo. A nossa estrutura geológica ela é estável. Na letra E, foi bastante alterado pelos agentes exógenos de transformação do relevo com baixa altitude. Esta é a resposta correta, letra E. O que são os agentes exógenos? O intemperismo químico, físico. O físico ocorre principalmente no sertão e o químico ocorre na maior parte do Brasil. E principalmente as erosões, seja ela pluvial, fluvial, eólica. Portanto, o Brasil tem um relevo baixo, resultante dos agentes exógenos. Resposta, letra E. A questão número 8, tratamos da questão das transformações socioeconômicas, a competência 4, com o desenvolvimento econômico que chegou ao Brasil, aonde nós temos uma chave. Observem que está relacionado com os impactos ambientais. Achados sobre os royalties do petróleo e a poluição. Além da poluição dos mares, por exemplo, a exploração do petróleo proporciona royalties que são impostos pagos pelos governos de todos os níveis aos cidadãos, como forma de compensar a destruição ambiental dos oceanos e mares. Observe que é governo de todos os níveis. Portanto, a alternativa não cabe como resposta. B. Taxas paga pelas empresas exploradoras de recursos dos mares aos municípios, como forma de redução da poluição ambiental. Também nós temos taxa paga pelas empresas dos recursos dos mares aos municípios. Royalties não é necessário só ser em mares.
Exemplo, as hidrelétricas do Madeira pagam royalties para o município de Porto Velho, para o estado do Amazonas, para o estado de Rondônia, para o estado do Acre. Compensações financeiras pagam aos governos pelas empresas exploradas de recursos diversos em territórios variados. Portanto, observe que nessa letra C, compensações financeiras pagam aos governos pelas empresas exploradoras de recursos diversos em territórios variados. Não está especificando qual é a exploração, recursos diversos e em territórios variados. Portanto, cabe como resposta a letra C. A letra D. Nós temos recurso tecnológico repassado pelas empresas aos governos para que eles despoluam a natureza dos espaços explorados. Letra E, tarifas compensatórias pagas pelo governo federal às empresas que exploram petróleo na plataforma continental. Portanto, a questão de royalties é sempre uma boa chamada, e principalmente a questão dos recursos naturais no Brasil. Nós temos o petróleo no pré-sal, o qual é explorado. Esse pré-sal tem uma formação geológica da era Mesozoica. Nós temos também exploração de recursos minerais aqui na Amazônia, como é o caso de Carajás. E nós temos também, muitas vezes, exploração de recursos hídricos, como é a construção de hidrelétricas em rios. Portanto, uma análise da transformação do espaço de acordo com o interesse econômico. A questão número 29 trabalha com gráficos sobre população. Portanto, é muito importante a análise de gráfico, você entender o que está ocorrendo com as mudanças da população. Observe que no primeiro gráfico nós temos composição da população residente urbana por sexo, segundo o grupo de idade do Brasil de 91 a 2010. No segundo tem composição da população residente rural por sexo, segundo os grupos de idade do Brasil 91 a 2010. Esses dados são do IBGE. A interpretação e a correlação das figuras sobre a dinâmica demográfica brasileira demonstram um ou uma menor proporção de fecundidade na área urbana. O que vem ocorrendo na área urbana? Até o grande êxodo rural para a área urbana, a mulher entrou no mercado de trabalho, houve o avanço da medicina, houve o nível educacional aumentou, o casamento passou a ser tardio. Com isso, houve mais um planejamento familiar. Isso vai contribuir para diminuir a taxa de fecundidade na área urbana. Letra A cabe como resposta. A letra B, menor proporção de homens na área rural. A área rural nós temos uma maior quantidade de homens, porque o trabalho é relacionado com atividade relacionada à agricultura, à pecuária, ao extrativismo, com isso utiliza maior quantidade de mão de obra do homem. Na letra C, aumenta a proporção de fecundidade na área rural. Mesmo na área rural, vem diminuindo a quantidade de filhos por mulher. Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. D, queda da longevidade na área rural. Houve um aumento de longevidade no Brasil em todas as áreas, seja ela rural, seja ela urbana. Letra E, queda do número de idosos na área urbana. Também aumentou o número de idosos na área urbana. Portanto, quando você analisa um gráfico, também tem de ter o conhecimento das mudanças que vêm ocorrendo nestas últimas décadas. Observe aí que nós temos um período de 91 a 2010. Isso mostra que diminuiu a taxa de fecundidade, aumentou a população adulta. Hoje o Brasil passa para a denominada janela demográfica ou bônus demográfico. Claro que com uma tendência ao envelhecimento da população. Isso vai trazer consequências diretas na previdência social. Portanto, questão 29, relacionada com população, letra A. A número 30, nós temos um texto que diz: índios, poceiros, quilombolas, pescadores, agricultores, ribeirinhos, sem terra, lideranças religiosas. Somente nos últimos 30 anos, mais de 1.700 deles foram vítimas de assassinatos em conflito de terra ocorrido nos 26 estados do Brasil. Os dados estão inclusos nos levantamentos divulgados anualmente pela Comissão Pastoral da Terra, órgão pertencente à Confederação Nacional dos Bispos, que desde 1985 registra números sobre o tema no país. Do total de 1.270 casos de homicídio registrados nas últimas 3 décadas, alguns casos incluem mais de um assassinato. Apenas 108 foram julgados, menos de 10% deles, e somente 28 mandantes dos crimes e 86 executores acabaram condenados por seus crimes. Um total de apenas 114 pessoas punidas em um período em que ocorreram
por baixo 1.714 assassinatos. Observem que esse texto tem a data de 4 de março de 2015, portanto, é recente. E aí nós temos como alternativas duas ações públicas de elevada abrangência que, totalmente implementadas, gerariam a expectativa de superar ou reduzir o problema relatado na reportagem. São recuperação de terras devolutas, pode ser anistia a grileiros? Não. O que é grilagem de terra? São pessoas que ocupam as terras de forma indevida, com documentação falsa. Reforma agrária e demarcação de terras. Portanto, observe que a questão da reforma agrária no Brasil é algo que vem sendo falado desde o início da nossa grande colonização. A primeira lei de terras vem de 1850, onde cria o termo terras devolutas, poceiros e grilagem. Em 1964, nós temos o Estatuto da Terra. A Constituição brasileira fala também de reforma agrária, mas, na realidade, nunca tivemos uma reforma agrária convincente. Portanto, a resposta, letra B, reforma agrária e demarcação de terras. A letra C, repressão legislativa e expansão da urbanização. Portanto, observe que essa letra não condiz com a realidade do texto. Delimitação da fronteira agrícola e concessão de benefícios rurais. O Cerrado e a Amazônia são novas fronteiras agrícolas, onde aumentaram os conflitos pela posse da terra. Regulação de posse e financiamento de propriedades. Regularização de posse, tudo bem, mas financiamento de propriedades não condiz com o texto. Portanto, nós precisamos de uma reforma agrária e demarcação de terras para diminuir os conflitos de terra no Brasil. A questão 31 relaciona a questão da urbanização. A respeito das características gerais das metrópoles brasileiras, avalie as proposições a seguir. A primeira alternativa, a característica marcante da metrópole é oferecer bens e serviços que só são encontrados nas metrópoles. Essa é uma característica importante, a alternativa está correta. Número 2, as metrópoles exercem, além da influência econômica, influência política e cultural sobre as demais cidades da hierarquia urbana. Também está correto. A alternativa 3, a ocupação das metrópoles é bastante horizontalizada. Não, pelo contrário, é bastante verticalizada. 4. A variedade, o nível de especialização e a especificidade dos elementos oferecidos pelas metrópoles explicam a influência exercida por esses centros urbanos. Alternativa correta, resposta 1, 2, 4, nós temos a letra D de dado. A questão número 32, nós temos uma tirinha, tá machada aí, aonde mostra, cava. Você sabia que os caranjás chamam Jaci de lua e a M-Boy de cobra? E aquilo, Papa Capim, com as caraíbas, chamam aquilo progresso. Na tirinha, apresenta-se uma crítica à noção de progresso vinculada. Portanto, que progresso é esse que nós estamos vivendo hoje? Letra A, a ideia de sustentabilidade e suas consequências. Letra B, ao conceito de expansão florestal desordenada. Letra C, a adoção continuada do reflorestamento progressivo. Letra D, a ausência de uma política de desenvolvimento sustentável. Letra E, ao idear de que a vegetação resiste ao avanço das atividades humanas. Portanto, na tirinha apresenta uma crítica à noção de progresso vinculada à ideia de sustentabilidade e suas consequências. Resposta, letra A. A questão 33, nós temos aí um novo texto falando do desenvolvimento e o texto cita 27 de abril de 2016. Diz, um relatório do Fórum Econômico Mundial assinala que os países emergentes, apesar do vistoso desempenho econômico dos últimos anos, ainda estão muito atrasados no investimento em tecnologia da informação, TI, isto é, o sistema de gerenciamento de dados de comunicação. Trata-se de uma área crucial para que o desenvolvimento desses países, entre os quais está o Brasil, mude de patamar, dando-lhe melhores condições de competir com os países ricos e de proporcionar bem-estar à população. O estudo do Fórum adverte que a demora na superação das deficiências comprometerá o potencial de expansão dos emergentes. Nesse ranking anual de conectividade, o Brasil subiu de 65º para o 60º lugar entre 144 países, abaixo da Rússia, 54º, China, 58º e acima da Índia, 68º e África do Sul, 70º.
Na América Latina, o Brasil é superado por Chile, com o 34º, Porto Rico, 36º, Barbados, 39º, Panamá, 46º, Uruguai, 52º e Costa Rica, 53º. A classificação leva em conta fatores como a infraestrutura, o nível de preparo para o uso de TI, a qualidade e o custo de acesso aos sistemas e a facilidade para fazer negócio e promover inovação, além dos efeitos da TI sobre a economia e a sociedade. Com base na leitura do texto, podemos dizer que o processo de globalização, a difusão de tecnologia é desigual, acompanhado sempre os níveis de desenvolvimento econômico. Vocês acabaram de ver que o texto está mostrando que existe uma desigualdade socioeconômica. Portanto, a alternativa 1 está correto. 2. Dinâmico, baseado nas transformações provocadas pelos avanços tecnológicos. A questão 2 nos mostra que existe uma dinâmica, sim, um crescimento econômico provocado pelos avanços tecnológicos. Estrutural, uma vez que necessita de bens materiais para estabelecer a sua expansão. Estrutural, uma vez que necessita de bens materiais para estabelecer a sua expansão. Observa o texto quando ele diz, a classificação leva em conta fatores como a infraestrutura, o nível de preparo para o uso de TI, a qualidade e o custo de acesso aos sistemas e facilidade para fazer negócios e promover inovação além de defesa da TI sobre a economia e a sociedade. Leve em conta a infraestrutura, tá? Portanto, infraestrutura é estrutural, uma vez que necessita de bens materiais para estabelecer a sua expansão. Vejam bem que nós temos aí, bens materiais para fazer esta expansão, tá? Aparece em alguma questão 1, 2 e 3? Se não aparece 1, 2 e 3, você eliminou a 3. Revolucionário, pois realiza sua expansão rapidamente, mesmo em zonas periféricas. Não, isso aí está fora, não precisa de muitos comentários. A dúvida ficaria na 3. Por quê? Aonde é desigual, acompanhando sempre os níveis de desenvolvimento econômico, o texto mostra que é desigual. 2. É dinâmico, baseado em transformações provocadas pelos avanços tecnológicos. Você ficou com dúvida? Apareceu 1 e 3? Não apareceu. Portanto, resposta é a letra A. 1 e 2. Questão 34. Novamente nós temos um texto que diz: os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único, pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Aí nós temos um texto de 1996, a Era dos Extremos. O período citado no texto é reconhecido por Guerra Fria, portanto nós temos uma questão de geopolítica. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve, letra A, corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias. Nós estamos falando da Guerra Fria, são duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Letra A está fora. B, domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. A divisão Norte rico, Sul pobre é da nova ordem mundial e não capitalismo socialismo. C. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos 30. Está falando de 45 em diante. Olha o corte histórico. D. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. Também está falando da época da Guerra Fria. Portanto, nós temos aí como resposta constante confronto indireto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Exemplo de confrontos indiretos: Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, as ditaduras militares na América Latina. Resposta, letra E. Questão 35. Na questão 35, nós temos uma questão relacionando com a agricultura. Preste bem atenção, a agricultura sempre está presente no Enem e ela procura compreender a natureza, reconhecendo as interações que foi feito isso, a competência número 6. Temos a implantação de modernos agrossistemas no contexto geoeconômico brasileiro, gerou uma série de debates, dividindo opiniões acerca da produtividade e dos impactos gerados pela modernização das práticas agrárias. Assinala a alternativa que indica, respectivamente, o impacto negativo e um aspecto positivo da mecanização rural no Brasil. Letra A. Diminuição média da produção. Não. Com a mecanização, a produção aumentou. B. Aumento dos índices de erosão. Pode ser. Controle do êxodo rural. Não houve controle, o êxodo rural aumentou. A. Letra C. Redução das áreas florestais. Sim, principalmente no Cerrado e na Amazônia. Aumento das exportações. Ok, aumentou a produção, aumenta as exportações. Portanto, letra C, nós temos como resposta. D. Queda no preço dos commodities. Conservação da biodiversidade. Não teve conservação da biodiversidade.
A relação do preço das commodities, isso é relativo, tem época que está mais elevado, tem época que está mais barato. Letra E, intensificação da exploração do solo, avanço da democratização das terras. Democratização das terras não é característica do Brasil. Questão 36. Nós temos novamente dois gráficos, maiores consumidores de petróleo do mundo, maior reserva de petróleo do mundo. Portanto, você vai analisar o gráfico e observar quem consome mais e quem consome menos. Observe os gráficos a seguir e assinale a alternativa correta. Os dados expressam uma relação desigual na produção e o consumo de energia no mundo, o que está diretamente ligado ao poder econômico dos respectivos países representados. Resposta correta, letra A. B. As maiores reservas correspondem também aos maiores produtores mundiais? Não. Os maiores produtores mundiais de petróleo são os países ricos e as maiores reservas estão no Oriente Médio. A maior parte dos principais consumidores de petróleo são países desenvolvidos ou emergentes, enquanto os maiores reservas encontram no mundo subdesenvolvido. A maior parte dos principais consumidores de petróleo são países desenvolvidos ou emergentes, enquanto as maiores reservas encontram no mundo subdesenvolvido. Tá? Portanto, observa lá que não condiz com os dados. A grande dependência de petróleo por parte da Arábia Saudita explica as inúmeras ações militares desse país no Oriente Médio. A Arábia Saudita não faz grandes ações militares dentro do Oriente Médio. Letra E. O consumo de energia nem sempre acompanha o nível de desenvolvimento de um país, acompanha sim. Portanto, letra E está fora. Com isso, quando você observa o gráfico, você tem que os dados expressam uma relação desigual na produção e consumo de energia no mundo, o que está diretamente ligado ao poder econômico dos respectivos países representados. Letra A. Questão 37. Na questão 37, você tem aí o que é Taylorismo, que é a separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos, racionalização da produção, controle do tempo, estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. Fordismo, produção e consumo em massa, extrema especialização do trabalho, rígida padronização da produção, linha de montagem. Essas duas características são do Fordismo, que prega aí na segunda revolução industrial. O pós-Fordismo ou Toyotismo, estratégia de produção e consumo em escala planetária, valorização da pesquisa científica, desenvolvimento de novas tecnologias, flexibilização dos contratos de trabalho. A posição central ocupada pela técnica é fundamental para explicar a atual fase do capitalismo em que se insere o pós-Fordismo. Essa nova forma de organização da produção promove o seguinte conjunto de consequências. A questão 37. Nós temos a letra A, retração do setor do comércio e serviço. O setor comércio e serviço foi o que mais cresceu, portanto, A está fora. B, intensificação das estratégias de produção e consumo a nível internacional. Você pode ficar na dúvida aí, tudo bem. Aí vem redução do fluxo de informação. Não, aumentou o fluxo de informação. Letra C, redução da distância dos estabelecimentos industriais e comerciais. Essa distância pode ser relativa ou absoluta. Acelerado ritmo de inovação do produto com mercados pouco especializados, mercados muito especializados. Resposta C está fora. A letra D, crescente terceirização das atividades de apoio à produção e distribuição, elevado nível de concentração de capitais com formação de conglomerados. Portanto, esta cabe como resposta, letra D, dado. Na letra E, nós temos intensificação das estratégias de produção e consumo, ok, a nível internacional. Redução do fluxo de informação, está errado na redução do fluxo de informação. Na questão 38, nós temos aí uma chave que diz: metade da humanidade não come, a outra metade não dorme, com medo da que não come. Josué de Castro. Durante esses 25 anos, nada foi feito para que a carência alimentar do nosso povo fosse atendida. A grande novidade do momento é a volta à agricultura. Nunca deveríamos ter saído dela. O primado da agricultura, da mineração e da pecuária em um país de tão vastas dimensões da natureza tão diversificada não prejudica em nada e antes incentiva a organização de um grande parque industrial. Campo e cidade devem sempre estar intimamente ligados, o que faz a sua separação é essa antítese de classes, como é a política do recurso contínuo aos capitais estrangeiros para promover o progresso nacional. Trecho do prefácio da 10ª edição do livro Geografia da Fome de Josué Castro, escrito por Abreu ao Moroso Lima em 1980. Diz: a crítica do intelectual brasileiro sobre a manutenção dos padrões de fome por escassez no Brasil de 1980 pode ser observada nos dias atuais através da tendência do seguinte indicador produtivo: ampliação dos investimentos em biotecnologia, modernização da rede de transporte rodoviária, crescimento do consumo de energia, redinamização do setor portuário, recorde na exportação de grãos. Esse é o setor que mais cresce no Brasil, que é o agronegócio. Mesmo assim, nós não acabamos com a fome no Brasil.
Nos últimos anos, pelo contrário, tem até aumentado a fome no Brasil. Isso é resultado de quê? Da prioridade da nossa produção ser voltada para o mercado externo. Esse é um resultado do agronegócio. Resposta, letra E. Finalizamos aqui mais uma correção desses exercícios. Esperamos que você, que pretende fazer este Enem, mantenha o seu sucesso, mantenha o foco. O Enem é uma prova que é fácil. O que requer de você é apenas saber controlar o seu tempo, observar as questões que estão pedindo. Sempre nós vamos encontrar duas alternativas que não têm nada a ver. E fique atento, quem faz a diferença no Enem é você. Por isso que aqui estamos com essa dica para vocês, que o Enem é um caminho para a porta da sua aprendizagem, para o seu futuro. Faça a diferença, você é mais você quando você busca o seu conhecimento, quando você busca essa dedicação. Agradecer ao Unesc, a São Lucas, ao Colégio Classe A, a equipe do JBC, Colégio João Bento da Costa, a equipe do Carmela Dutra, por essa ajuda para você jovem que está chegando agora para fazer o Enem pela primeira vez. E aqueles que vão fazer o Enem pela segunda ou terceira vez, vocês já sabem, o sucesso vem com a persistência. Muito obrigado e tenha um bom Enem.